Se eu já traí. Uau, isso é bem íntima. Eu descobri uma traição, né, da minha esposa com o meu irmão. Nossa, maior mentira que já me contaram. Maior mentira? Que perguntas. Nossa, não sei. Tô pensando aqui. A maior mentira que me contaram. Talvez uma que eu ainda não tenha descoberto. Quero... Bom, a gente tá numa época de mentiras, né? Tá tudo mentira de uma forma. E o problema é que a gente não acredita mais nada e que é verdade também achamos que é mentira. Meu tio me falava que se eu comesse o caroço da melancia, ia nascer uma melancia na minha barriga. É uma grande mentira. Eu não consigo pensar em outra, não. Falar que eu sou francês, né? Que eu sou do Paraguai. Mas para ser entrevistada eu tive que falar que eu era francesa. Uma vez eu fui passar o final de ano com meu pai. Eu acho que eu tinha uns 14 anos, 13 anos por aí. E nisso, tipo, como era interior, a gente não tinha contato com nada. Telefone, essas coisas, nada. E aí, eu tava sentindo uma movimentação, assim, na casa do meu pai, com a esposa dele. Tipo, a galera, onde eu chegava, o pessoal ficava quieto, não falava nada. Quando eu voltei pra casa, ele falou assim, eu não pude falar pra você lá no sítio, mas a sua tia faleceu. E eu não podia te falar porque você, sei lá, ia querer voltar pra casa, a gente não tinha como voltar. Pra não estragar a viagem, eu não falei. Só que quando a gente tava no sítio, eu perguntei o que tava acontecendo. E ele falou, não, tá acontecendo nada não, que não sei o quê. Sua mãe ligou, mas não era nada não. Isso pra mim foi muito forte, porque eu falei, como é que minha tia morre? Eu não fui nem no enterro dela e você não me fala nada. Eu acho que é aquelas bobas, sabe? Tipo, seu cachorrinho ele tá na fazenda. Fica tranquila que ele tá na fazenda. Eu acreditei nessa até ano passado. Foi muito triste, porque falaram numa série. Aí eu falei assim, mas amor, meu cachorro foi pra fazenda. Aí ele, vamos ligar pra sua mãe. Aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, o Toby foi pra fazenda? E ela, não, Andressa, a gente sacrificou ele. E foi muito triste, porque o cachorro chegou e aí, tipo, eles adotaram o cachorro e ele já tava meio quebrado, sabe? Tadinho. E aí, só que a minha mãe, ela falou, a gente vai na fazenda e aí a gente vai pegar um irmão, porque aí eles pegaram um igual. E aí eu dei o mesmo nome. E aí eu meio que substituí o... Ai, péssima! Cancelada. E minha defesa eu tinha 6 anos. Não sei, eu não conto muitas mentiras, assim. Eu não consigo mentir. Então eu prefiro nem falar, porque aí eu não caio em contradição. Não começo a rir no meio da mentira. Eu não me lembro o que era aquela mentira, mas eu sei que quando eu morei na Inglaterra e eu era um babá, neném, numa família de onde eu quis sair. Eu acho que eu criei uma mentira de poder sair e eu fiquei com tanto medo de mentir, porque eu não gosto. Mas, né... E eu adoeci de uma forma que eu perdi a minha voz. Isso nunca aconteceu. E eu precisava escrever para a dona da família e tudo. E eu me convenci por dias daquilo, que no final eu acreditei. Não consigo pensar em nada além de sou hétero. Essa foi uma grande mentira. Tá aí, as mentiras que eu conto pra mim mesmo. Exemplo, eu chego numa situação, aí eu viro, não, vamos, tá tudo certo, tá tudo ótimo aqui. Mas aquilo não tá ótimo pra mim. Mas eu tô dizendo que tá ótimo, eu tô me enganando. Então as piores mentiras que eu já contei foi mentir para mim mesmo quando eu não estava gostando de alguma coisa, que na verdade eu dizia que estava gostando, mas eu fingia que não. Que eu amava alguém. Eu acho que é horrível você mentir que ama. Você não tá sentindo nada. E falar que ama é uma mentira muito feia. Nossa, essa eu fui bem vacilão. Eu tinha falado pra uma pessoa que eu gostava dela. E aí foi uma mentira muito grande porque eu não gostava dela. Não tava afim dela. Era uma mentira que eu contava na esperança de que eu acreditasse e de que em algum momento ela virasse verdade. E aí não rolou. Acho que a pior mentira que eu já falei na vida foi responder eu também quando alguém me falou eu te amo. Tipo, eu não gosto de mentir. Se eu já traí. Uau, isso é bem íntima. Nossa, pergunta difícil. Quem não, né? Eu acho que acontece, né? Já traí. Traída eu já fui, sim. Traí não. Já fui traído? Luciane, eu já fui traído? Responda você. Já aconteceu, eu era bem mais nova, assim, mas já rolou. Pra mim foi no início, bacana, né? Eu tava numa relação difícil e não é desculpa pra isso, obviamente. Mas conheci uma pessoa que eu achei que seria legal
E a gente foi, só que depois veio o medo com isso, né? O medo da pessoa que eu tava a descobrir. E com isso as mentiras começaram a aparecer e o nosso relacionamento já não tava legal e foi tudo por água abaixo. Hoje eu não faria. Na verdade, foi no meu primeiro relacionamento, né? Eu tava com ele já há um bom tempo, né? Era o meu primeiro, então pra mim o primeiro seria pra sempre. Só que eu descobri algumas coisas no computador dele. Então eu vi umas traições, né, lá, eu cheguei ainda a perdoar, só que teve um tempo que eu não consegui. Então depois de um tempo, como foi desgastando, né, eu acabei, antes de terminar com ele, eu saí, cheguei a sair com alguém. Eu comecei a namorar muito cedo, eu tinha 12 anos. E na época, tipo, tanto ele como eu, a gente era muito infantil, né, eu acho. E ele não tinha muita maturidade, assim, e tal, e meio que deixava a desejar, né? Me tratava meio que mal, essas fitas assim. Aí teve um dia que meio que rolou, sabe? De eu estar numa festa, enfim, aí tava conversando com um cara lá, ele meio que mais atencioso do que o namorado que eu tinha, e rolou. Só que, tipo, não me orgulho, porque me arrependo até hoje, sabe? Tipo, acho que independentemente se a pessoa ela faz isso com você ou não, ou o que ela fizer com você tem que lidar com aquilo. Acho que se você fizer igual, você tá igual, entendeu? Tipo, tá ali. Tem aquela questão Hoje eu busco mais a parada de entender o porquê da traição. E na época era a questão do desejo. Tipo, a gente projeta muito a ideia de estar com uma pessoa, mas não especificamente quem é. E quando a gente tá dentro de um relacionamento, tem muito disso, né? A gente tem essa busca, e dentro do relacionamento não cessa essa busca, né? Idealiza coisas que estão fora do imaginário, tá totalmente fora, né? E infelizmente acabei me envolvendo com outras pessoas. Não, já fui chifrada bastante, mas nunca traí, não faria isso. Da primeira vez, eu era bem nova, namorinho de criança, sabe? Eu tinha, tipo, 13, 14 anos, ele era da minha escola também. E ele pediu uma foto do peito da minha outra amiga, falando, ai, eu tenho um negócio aqui estranho no meu mamilo, você não quer mandar foto do seu pra eu ver como é que é? Aí a minha amiga falou, Andressa, ele mandou essa mensagem, eu achei um pouco estranho. E eu era corda mansa, né? Eu falei, amiga, imagina, fica tranquila, não é nada. Aí teve outro dia que ele chamou uma outra amiga minha pra sair. Ele falou, ai, vamos no cinema, não sei o quê. Aí eu, ai, amiga, não é nada, corníssima. E aí, ai, que vergonha. E aí, um dia ele tava mexendo no celular, aí eu sentei do lado dele, assim, e aí tinha, tipo, conversa com várias mulheres diferentes, e pedindo foto, e falando das coisas que ele queria fazer com elas. E eu tinha, tipo, 13 anos, e eu falei, então tá bom, né? Aí, essa foi a primeira. A segunda foi um pouco mais complicada, que a gente ficou junto por 2 anos, e foi uma época que a avó dele... acho que não tem problema. A avó dele tava mal. E aí ele foi cuidar dela, ela morava numa outra cidade no sul, ele foi pro sul cuidar dela, e aí ele passou um tempo lá, e aí ele começou a fazer disso, tipo, uma rotina, sabe? Então ele passava 3, 4 meses aqui em São Paulo, depois de um tempo ia lá pro sul, cuidava da avó, aí voltava, e pra mim tava tudo bem, né? Ele tava sendo uma pessoa incrível, cuidando da avó doente, maravilhoso. E aí a gente terminou. Quando a gente terminou, eu descobri que toda vez que ele ia no sul, ele me traía. E aí ele quis voltar comigo, ele pegou essa menina e ele falou pra ela que eles iam ficar juntos e não sei o quê. E aí ela deu dinheiro pra ele. Aí ele pegou o dinheiro dela e veio pra São Paulo correr atrás de mim. Aí ela ficou revoltada e me mandou todos os prints das conversas de todos os anos que eles estavam juntos e fotos junto e não sei o quê. E aí eu enrolei ele por bastante tempo, porque eu falei, então vou fazer você sofrer, né? Você tá aqui, me fez sofrer por 2 anos e eu nem sabia? Então vamos. Aí ele implorando pra voltar, eu falei, então você vai fazer várias coisas por mim. Aí eu pedia um monte de presente, deixava ele no vácuo, marcava encontro e não ia. Desculpa, gente, eu não fui uma boa pessoa, não façam isso, não sejam vingativos. Eu senti que eu precisava, mas não façam isso. E aí no último dia eu falei, você tem tantos dias pra me reconquistar, então você vai fazer tudo que você puder pra me reconquistar. No último dia que eu marquei o encontro lá pra dar informação pra ele se ele tinha me reconquistado ou não, eu imprimi todos os prints e mostrei pra ele. Falei, você acha mesmo que você vai me reconquistar? Pra quem não gostava de mentira, você mandou muito bem. Hoje em dia eu não sofro mais com essas coisas, mas nos antigos relacionamentos eu ficava mó bad, ficava me sentindo mal, achava que, tipo, a pessoa tinha me traído porque a culpa era minha, que eu que tava, sei lá, deixando a desejar em algo, acabava me culpando por isso, sendo que não, né? Tipo, a pessoa, ela fez o ato dela, ela
tem que se responsabilizar por isso. Eu não posso pegar a culpa do outro, ou sei lá, né? Mas era barra. Já. Muitas vezes, inclusive. Eu já tive vários relacionamentos, né? E em quase todos eu fiquei sabendo. Sempre o término foi por esse motivo. A grande maioria foi por esse motivo. A gente sente que tá sendo traído, né? Eu descobri uma traição, né, da minha esposa com o meu irmão. Então foi tipo uma traição dupla, sabe? Tipo, e o peso maior acho que foi a questão do meu irmão, né? Porque, né, a mulher, beleza, ela veio depois no relacionamento e tal, mas o irmão você cresceu com ele, saca? E ter esse choque, né, esse tipo de traição abala mesmo. Mas contrapartida eu perdoei e tudo mais tal, pra dar sequência, até mesmo porque eu penso da seguinte maneira, né? Chegamos num ponto onde não tinha pra onde correr. Tipo, beleza, nós chegamos num relacionamento que não estávamos mais engajados. E o perdão teve que ser... o perdão de minha parte, pelo menos, tanto pra ela quanto pra ele, foi mais um perdão pra mim, pra dar continuidade na minha vida, né? Do que perdoar eles, tá ligado? Tipo, é mais uma parada, tipo, você falar, pô, beleza, isso pode ter sido consequência das coisas que eu fiz, isso pode também não ser consequência de coisas que eu fiz, mas aconteceu e eu preciso continuar. Relacionamento é entrega, né? É você se entregar, você se dedicar e eu acredito muito nisso. Do fato de você respeitar a pessoa que você tá. Porque se você escolhe um relacionamento, você escolhe estar num relacionamento e é acordado que vocês, sei lá, namoram um ao outro e você jura fidelidade um pro outro. É muito difícil você descobrir que no fundo aquela pessoa mentia pra você, né? Que fez algo que te deixou triste, o que aconteceu comigo. E só o tempo mesmo, não tem uma receita a dizer, porque foi diferente de todas as situações, né? Foi diferente com cada um, a forma que aconteceu, porque depende muito do tempo que você tá com a pessoa, da confiança que você depositou nela.